Olá, meu caro aluno, você aí, ó. A mediação tecnológica do terceiro ano do ensino médio, hein? Nós estamos aqui o professor Almeida, na evolução tecnológica do Enem, trazendo para vocês comentários de algumas questões, porque o tema principal é hidrocarbonetos, ok? Então, nós estamos trabalhando hoje com química orgânica. Na aula anterior, foi química inorgânica, onde nós abordamos sobre reações químicas. E hoje, vamos tratar de hidrocarbonetos. Tá ligado aí, ó? Funções inorgânicas bem importantes. Então, nos hidrocarbonetos, vocês viram, ó, alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcano, cicloalceno e aromático. Tudo isso são hidrocarbonetos. E você sabia que os principais combustíveis são formados por hidrocarboneto, assim como a gasolina? Vamos lá, então? O que são realmente hidrocarbonetos? São compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio. Olha aí, ó. Hidro, o prefixo hidro, referente ao hidrogênio. Carboneto refere-se ao carbono. E, no geral, os hidrocarbonetos, eles obedecem uma fórmula geral. Qual é a fórmula, então? CX, quer dizer X, o número de carbono presente no composto, e Y, o número de hidrogênio. Professor, com relação à nomenclatura dos hidrocarbonetos, como é que nós podemos atribuir? Primeiro nós temos o que chamamos de prefixo, refere-se ao número de átomos de carbono que está no composto. Em seguida, aquele composto, aquela fórmula, aquele composto, os átomos de carbono podem estar ligados por ligações simples, dupla ligação ou tripla ligação. Então, é isso que caracteriza o infixo, que é o tipo de ligação entre os átomos de carbono. E o sufixo, o grupo funcional. Funcional como assim? Tudo que é hidrocarboneto termina com O. Tudo que for substâncias da função álcool termina com OL. Aldeído termina com AL. Ácido carboxílico termina com óico. Cetona termina com ona. Então, aí é o sufixo. O infixo refere-se ao número de ligações, os tipos de ligações entre os carbonos. E o prefixo é o número de átomos de carbono. Beleza? Logo assim, o mais popular dos hidrocarbonetos chama-se alcanos. Por quê? Porque alcanos são hidrocarbonetos de cadeias abertas que apresentam somente uma ligação entre os carbonos, ou seja, somente ligações entre os carbonos, ok? E a fórmula geral para os alcanos, vocês estão lembrados lá? CXHX? HY. Então, N é o número de carbonos que existe no composto. Hidrogênio, o Y, quer dizer, a quantidade de hidrogênio, é 2N mais 2, porque N é o número de carbono, e aí você pega, acrescenta 2, quer dizer, se você vai ver que, por exemplo, se eu tenho um composto C2 com 2 carbonos, para um alcano, quantos hidrogênios eu vou ter nesse composto? Então, eu vou ter hidrogênio 2 vezes 2, que é o N, mais 2, ou seja, C2H6, ok? Então, só repetindo aqui, ó, C2H, 2 vezes 2, mais 2. Então, C2H6 no total. Tá vendo? Olha? Primeiro, pega o número de carbono, multiplica por 2 e soma 2. Portanto, você vai ter aí sempre, se for um que tenha 3 carbono, C3H, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. E assim sucessivamente. Esta fórmula, ela é geral para todos os alcanos. Com relação à nomenclatura dos alcanos, nós temos o número de átomos de carbono, o prefixo. Os prefixos quais são? Para um carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, ok?
Depois, an, para ligação simples. Se fosse ligação dupla, seria en. Se fosse tripla ligação, seria en. Mais O, que é a função hidrocarboneto, conforme eu falei, tá legal? Então, você tem que conhecer os prefixos para cada número de carbono, existe um prefixo. Met, et, prop, but, pent, enfim. An, ligações simples. Se tiver pelo menos uma ligação, só tiver ligações simples, é an. Se tiver pelo menos uma ligação dupla, é en. E tripla é in. Valeu? Com relação à questão do Enem de 2023, vamos lá esse comentário. Diz o seguinte: a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas. O que é cadeia saturada? Aquela que só tem ligações simples e que contém de 8 a 12 átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição, quer dizer, queimar ou a combustão acontecer, quando a vela aciona uma centelha vermelha, uma centelha elétrica no interior. No quadro abaixo estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Vamos lá então? Composto 1, será que seria o N-decano? 2, o N-heptano. 3, 2,2,4-trimetilpentano. 4, 3-etil, 4-metilex, 1-eno. 5, 3-etil, 2-metilpentano, 1-ol. E aí? Observando os compostos 1, 2, 3, 4, 5 e a sua nomenclatura. Está dizendo lá, olha. No quadro estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustível. Qual desses realmente, no caso, lá, a gasolina que a gente está falando sobre combustível de automóvel, olha lá. Entre esses compostos, aquele que confere maior desempenho como combustível é o... Será que é o composto de número 1? Ou foi o composto número 2? O composto de número 3, o de número 4 e o de número 5. Beleza? Só olhando no composto. Aí, ó. N-decano, heptano, 2,2,4-trimetilpentano, 3-etil, 4-metilex, 1-eno, 3-etil, 2-metilpentano, 1-ol. Olha só. Parabéns aí para você, meu caro aluno, que assinalou como resposta correta a letra C, o terceiro composto. Por quê? Olha aí. Como é que realmente é o nome desse composto? Nós temos aí, ó, a cadeia principal com 5 átomos de carbono, tá vendo? A cadeia principal com 5 átomos de carbono. Então, já sei que vai ser um pentano. Agora, nós temos radical metil. Metil CH3. No carbono 2, eu tenho um radical metil e outro radical metil. 2, 2. E no carbono 3, eu tenho outro radical metil. Por isso, a denominação 2, 2, 3. Como são 3 radicais metil, eu chamo isso de trimetil. E a cadeia principal é o quê? Pentano. Por isso, olha só que legal. Esse é o principal componente da gasolina, ok? Onde nós temos, ele recebe o nome específico de isoctano. Por isso que o motor tem um teste de octanagem. Então, falar do nome oficial 2,2,3-trimetilpentano, então você pode olhar na literatura que este é como se fosse o isooctano, o que caracteriza o principal componente da gasolina. Mas octano por quê, professor? Tem 5 átomos de carbono na principal, 6, 7 e 8. Então, aí seria, se só fosse 8 carbono na cadeia principal, seria o octano.
mas a maneira como os metis estão agregados, contemplando 8 átomos de carbono, por isso que é o 2,2,3-trimetilpentano, é o popular isoctano, que é o responsável pela combustão da gasolina, tá bom? Por isso que os motores fazem teste de octanagem. Tudo bem? Assim sendo, lá em 2023, olha aí, gente, não é 20.023. Então, em 2023, ok? Geralmente, publicação do Enem, de acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, no caso, o lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, quer dizer, queimado e liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a queima ou incineração de frasco de aerossóis, desodorantes, inseticidas, repelentes, etc. Então, a embalagem desses produtos, quando entra em queima, eles podem provocar algumas explosões. E a temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão no seu interior até culminar na explosão da embalagem. Suponha um frasco metálico de aerossol que tem capacidade para um volume de 100 mililitros, contendo a concentração de 0,1 mol de produtos gasosos numa temperatura de 650 graus no momento da explosão. E aí, para um problema desse tipo, você precisa conhecer, olha aí, aquela constante, ok? Geral dos gases, que é 0,082 litro atm por mol Gauss Kelvin. Sendo assim, a pressão em atmosfera dentro do frasco, olha aí, tem o volume, tem a temperatura, 650 graus, o volume de 100 ml, a constante universal dos gases, que é 0,082 litro atm mol Kelvin, e aí ele quer saber a pressão em atm, que lá no frasco, no momento da explosão, é mais próxima de quem? Será que, sendo em atm, é 756 atm, 533 atm, 76 atm, 53 atm ou 13 atm? E aí, meu caro aluno, como você poderia, já que se trata de combustão é queima, envolvendo combustíveis, tá legal? E assim sendo, olha aí, o combustível, no caso, lá no enunciado anterior, olha. Então, suponha um frasco contendo aerossol. O aerossol, nesse caso, ele vai explodir, né? Quer dizer, vai gerar uma combustão. Qual a resposta correta? Parabéns para aquele que assinalou a letra C, 76 atm dentro do frasco, para que o aerossol exploda, a reação de combustão possa acontecer. Vamos lá no comentário, então? Olha só. Primeiro, número de mol, quantos foi? 0,1 mol. Volume, 100 mililitros, que corresponde a 0,1 litro. A temperatura, apesar de no enunciado estar em Celsius, mas quando se trata de cálculos fisicoquimicamente, a temperatura tem que ser em Kelvin. Aí você pega a temperatura em Celsius e soma 273, chegando a 923 Kelvin. A constante universal dos gases foi dada 0,082 litro atm por mol Gauss Kelvin. De acordo com a equação de Clapeyron, dos gases ideais, nós temos que pressão sobre volume é igual a um número de mol vezes a constante e vezes essa temperatura em Kelvin. O que é que se pede no enunciado? Se pede a pressão. Então, tirando desta fórmula, a pressão é o quê? Número de mol vezes a constante vezes temperatura dividido por volume. Quem é o número de mol? 0,1 mol.
Qual é o valor de R? 0,082 litro ATM por mol Kelvin. E qual é a temperatura? 923 Kelvin. Não pode se usar em Celsius. E aí, ao concluirmos, chegamos a 75,686 ATM, que o enunciado está dizendo qual é o valor mais próximo. Claro que é aproximadamente 76 ATM, o que consta lá na letra C. Por isso, meu caro aluno, eu me preocupo muito, como professor de Química, que eu sou há bastante tempo, é que o aluno não leve-se no impulso de ler o enunciado e marcar a questão. Reflita, verifique. Eu não me lembro de como resolver a questão. Aos pouquinhos você vai raciocinando e você vinda chegando até aquela conclusão. Beleza? Temos aqui agora mais uma questão do Enem de 2023. E o que é que diz essa questão? Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Quer dizer, estava verde. Sua mãe recomendou que ele colocasse esses abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência, colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente, conforme sua mãe tinha sugerido, não é isso? E aí, a aceleração desse processo é causada por quê? Pelo acúmulo de gás, redução da umidade do ar, aumento da concentração de CO2, diminuição da intensidade luminosa e isolamento do contato com o oxigênio na atmosfera. Qual a alternativa mesmo? A alternativa A é que os frutos estavam no recipiente fechado, amadureceram mais rapidamente devido ao acúmulo do gás etileno, ok? Então, aqui seria, no caso, acúmulo de gás etileno, tá bom? No entanto, é um gás responsável pela maturação de frutas. O etileno é o hidrocarboneto, você está vendo? Olha, C2H4 é a forma molecular dele. Tem uma dupla ligação? Tem. Por isso, a terminação eno. É o eteno, que é conhecido como etileno. E é o responsável pela maturação de frutas. Ele funciona como um hormônio. É produzido a partir das células e se faz presente em toda a estrutura do fruto, desde a casca até o seu interior. Então, gente, só para você ver, nós estamos falando aqui de hidrocarbonetos, beleza? Então, envolveu combustíveis, envolveu os hidrocarbonetos, pode ser alcanos, pode ser alcenos, e nós temos também o quê? Acetileno, que é o etino, que é um hidrocarboneto, e, por exemplo, você vai fazer uma solda, o etino é o acetileno, que é o gás da solda. Portanto, muito importante a abordagem e a reflexão sobre os hidrocarbonetos que existem na natureza. A maioria dos hidrocarbonetos são derivados do petróleo, não é mesmo, meu aluno? Com relação a hidrocarboneto, então espero ter colaborado na reflexão, muito importante para a resolução de algumas questões do Enem. E aí precisamos agora ver um pouquinho também, muito importante no nosso cotidiano, que é sobre o tratamento de água para o consumo humano. Então, nem toda água, necessariamente, você pode utilizar. Elas podem ter contaminações microbiológicas, como coliformes fecais, não é isso? Dependendo da fonte, se é o seu poço, o seu manancial está perto de fossas, e aí você não pode utilizar aquela água. Como também sedimentos inorgânicos, a água tiver com muito barro, com muita areia, coloração diferente, ela não é potabilizada, você não pode usar.
Em que consiste mesmo o tratamento de água para o consumo? Então, o tratamento de água para o consumo inclui técnicas de remoção de micro-organismos emergentes e micro-organismos contaminantes orgânicos. As técnicas de tratamento incluem o quê? Adicionar produtos que vai gerar coagulação, quer dizer, união daquelas impurezas. Flocular, aquelas impurezas vão gerar flocos, depois vão decantar, se depositar no fundo do recipiente, e aí você vai fazer a filtração, não do que decantou, mas a filtração da água, desinfectar, fluoretar, e aí garantir a eficácia na clarificação e desinfecção da água. Por quê? Coagulação, floculação, decantação e filtração, você está limpando a água, tirando as impurezas sólidas. Quando você vai desinfectar e fluoretar, você vai matar os micro-organismos que existem naquela água. E aqui nós temos um desenho, né? Uma figura que mostra aqui a represa da água. Então, geralmente vai ser coletada essa água e vai para um tanque, onde vai ser colocado sulfato de alumínio ou cloro, que é o que nós chamamos de coagulação ou floculação. Depois, essas impurezas elas vão decantar, ficar no fundo do recipiente, e o que interessa é a água. Então, a água passa para outro recipiente e, através de filtros porosos, de carvão, de ativado, de areia, então as impurezas vão ficarem retidas. Uma vez que as impurezas vão ficar retidas na filtração, na coagulação, quando você coloca o produto, as impurezas vão se aglomerando. Elas vão ficando mais densas que a água e vai decantar. Mas aí o que interessa é a água sobrenadando. Você passa para outro recipiente e você vai fazer uma filtração. E na filtração, as impurezas, com certeza, sólidas vão ficar. Você vai agora para outro recipiente e lá você vai fazer a desinfecção. Por último, uma vez que a água esteja tratada, você vai liberar para o reservatório da sua comunidade. Lembrando, olha, a rede de distribuição só acontece depois que a água ela vem completamente tratada, tá joia? Então, isso significa tratamento de água para o consumo humano. E essa questão do Enem de 2022, ela fala sobre aquelas etapas que acontecem no tratamento da água. Por quê? A água bruta coletada de mananciais apresentam alto índice de sólidos suspensos, o que deixa a água com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação na estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação. Qual é a etapa que consiste na retirada de grande parte desses sólidos? Será que é a coagulação? Será que é a decantação? Será que é a filtração ou a desinfecção? Então, a fluoretação. Lembrando, na coagulação, o sulfato de alumínio é colocado, o cloro, para que as partículas, as impurezas sólidas se aglutinem, floculando. Em seguida, essa água é transferida para outro tanque, onde, em repouso, as impurezas vão decantando. Se as impurezas decantaram, o que interessa é a água limpa, ou a água sem essas impurezas vai para outro tanque, e lá vai ser a filtração, que a filtração nós chamamos também clarificação, é aquela etapa onde garanta a retirada total de todas as impurezas sólidas, para que a água possa passar para outra etapa, que é a desinfecção. Beleza? Então, meu caro aluno, pelo que você leu sobre o tratamento de água, lá no slide anterior, podemos afirmar que
A etapa que permite a retirada de grande parte desses sólidos é a decantação, porque primeiro eles coagulam, vão formando os flocos, vai decantar, aí vai decantar. E quando decanta, a filtração não vai ser da parte sólida que vai no fundo do recipiente. A filtração vai ser da água cujas impurezas foram retiradas pela decantação. E aí essa água ela é transferida para o recipiente subsequente para poder lá ser filtrado e etc. Mas a etapa que garante a remoção, a sedimentação de todas as impurezas sólidas chama-se decantação. Valeu? E aqui é o comentário, a etapa da retirada de grande parte desses sólidos no tratamento da água é a decantação. Uma vez que vocês viram sobre hidrocarbonetos, e vocês sobre combustível, não foi isso? Uma vez que vocês viram sobre o tratamento de água, sugerimos, meu caro aluno, como protagonista, que você faça a sua vez. Então, o que o professor Almeida fez aqui? Olha só, o que nós abordamos foram comentários sobre os temas extremamente importantes no nosso cotidiano, que é quando se fala de hidrocarbonetos. Falar de hidrocarbonetos é falar dos principais combustíveis que existem na natureza. E, geralmente, esses hidrocarbonetos eles são derivados de petróleo, se extrai o petróleo, vai na refinaria e lá os componentes são retirados. E a maioria deles existem que, geralmente, eles trabalham como combustível. Imagina você aí na sua cozinha, não tem o gás de botijão? Aquele gás é o gás butano. Então, é o hidrocarboneto, um alcano na fase gasosa. Por que ele é liquefeito? O liquefeito significa dizer, ele na temperatura ambiente, ele é gás. Confina-se aumentando a pressão, que ele vai se comprimindo, e diminuindo a temperatura, portanto, consegue se acomodar no gás. Na hora que você abre a válvula ou a torneira do gás, ele volta na forma gasosa para a queima, para a combustão. É ou não é? Então, olha aí, nós vimos lá o quê? O etileno, o eteno, que é um gás liberado no amadurecimento das frutas. Nós vimos o isoctano, ok? 2,2,3 trimetilpentano. O acetileno, que é o gás etino, que é utilizado nas soldas. Enfim, então nós falamos de hidrocarboneto. E mostramos também, no caso de purificar uma água, transformar uma água potável, é passar por várias etapas de tratamento, como sendo, capta a água do manancial, leva no recipiente, coloca sulfato de alumínio, cloro, cal, quer dizer, hidróxido de cálcio, e ao agitar mecanicamente, você vai aquelas partículas se unir ou aglomerar, que a gente chama de flocular. Ao ser floculada, aquela mistura que gerou dos produtos químicos com as impurezas, você transfere para outro recipiente e vai deixar em repouso. Todas as impurezas sólidas vão decantar. E o que interessa é a água limpa. Então, essa água você bombeia ela para outro tanque. Lá você vai fazer o clareamento, que é a filtração, retirar todas as impurezas remanescentes que ficaram. E depois que você tirar a filtração, quer dizer, coagulação, floculação, decantação e filtração, é limpeza da água. Quando parte para matar as bactérias, os micro-organismos, é o que a gente chama de desinfecção e fluoretação. Beleza até aí? Agora, diante dessa revisão que eu abordei aqui para vocês, veja lá o que recomendamos da sua vez. Então, meu caro aluno, você vai, sobre hidrocarbonetos e tratamento de água com relação ao Enem, realizar levantamento na sua comunidade
E quais tipos de combustível são utilizados? Gasolina, álcool, enfim. Então, eu dei vários exemplos aqui durante a aula. E assim sendo, você também, sobre hidrocarbonetos e tratamento de água no Enem, realizar um levantamento na comunidade sobre o tipo de água que está sendo consumida. Será que é uma água potável? Será que é uma água de poço, quer dizer, uma água subterrânea? Ou será que é águas superficiais, que é de rios e lagos? Então, lembrando, sempre que eu tiver água potável, lembra, são as águas que passam por tratamento químico. Mas você pode ter água do poço. Lembrando, a proximidade de um poço, que você vai utilizar água para o consumo, em relação às fossas, no mínimo 30 metros de distância. Considerando o poço, olha só, em aclive e a fossa em declive, porque se acontecer o inverso, até 10 metros de profundidade no subsolo, os micro-organismos convergem e aí pode contaminar a sua água, beleza? E tem também as águas superficiais, que são as águas dos rios, dos lagos, dos açudes, do igarapés. Portanto, falar de hidrocarbonetos, falar de tratamento de água para consumo, são temas extremamente importantes no Enem. Mas ligado, não tenha pressa, leia com atenção as questões, reflita para você, na hora que escolher as alternativas, você ter um final feliz, ok? Então, esperando ter colaborado através da evolução tecnológica para o Enem, aqui o professor Almeida abordou nesta aula sobre hidrocarbonetos e tratamento de água para o consumo. Um grande abraço e até a próxima aula. Sucesso para você no Enem, viu, meu caro aluno?